Olha, sabe quem mais vai prestar conta para Deus? São os sacerdotes e a mãe. Ouviu, né, Ana Paula? Né? A mãe. Você é mãe, né? Os pais, mãe, né? Tem pai que e mãe, atentar isso, né? tem que Pai e prestar mãe conta. que vai prestar conta para Deus. Você também vai ser, Vanessa, ouviu, né? Já se prepare aí pra você já ir rezando Por pro seu quê? filho. Porque o sacerdote, ele confiou, né, a igreja. E são filhos, né? Filhos, né? E os pais, ele deu os filhos. Sim. Né? Então, nós temos que ter essa... Eu lembrando aqui, gente, olha o horário, acho que já está passando, mas te contar só rapidinho. O meu filho do meio, quando ele me dava muito trabalho, e meu esposo ficava muito viajando com obras, e chegou um ponto que eu não estava dando conta mais, eu não tinha mais estrutura emocional. Apesar de rezar, né? Mas nessa época também eu não era forte assim. Eu cheguei na igreja, e para Jesus disse, ó, eu estou aqui hoje porque eu vim devolver seu filho. Não quero ele não. Vai ficar com ele. Estou te devolvendo. Não quero. E ele me falou 3 vezes. Tem certeza? Nossa. Tenho. Que devolve. Eu cheguei chorando, desesperada. Mas para mim, para quem que eu tinha que devolver? Era para quem me deu. E quem me deu foi Deus. Então só fica com ele, né? Quem deu foi Deus. E eu cheguei lá decidida e devolvi. Eu não quero, pode ficar com ele. Gente, quando ele falou assim, então me dei. Eu saí de lá na alegria. Parecia uma gazela, eu queria voar. Alegre. Tirou a responsabilidade dos ombros, né? Nossa! Mas ele falou... Aí eu lembro que eu falei para ele, o Senhor me dá paz e me fortalece, porque eu sabia que eu ia passar junto com ele da sova. E assim Deus fez. Deus transformou o Bruno com ele passando por cada uma e eu andei junto. Mas eu devolvi. E foi uma maravilha. E uma vez eu fui pregar, e quando eu contei isso, a mãe falou assim... Matou o menino. Devolveu, mas assim, Deus vai recolher. Vai devolver. E eu olhei pra ela assim, na hora eu assustei, né? Porque ela fez uma cara de espanto tão grande. E aquilo me chamou muita atenção. Aí eu pensei, gente, como assim? Se é Deus que nos dá, então nós temos que ir a Ele. Não precisa ter medo, não. É como se fosse para descansar nele, né? Você faz uma entrega para descansar nele. É só Ele, não tem ninguém nesse mundo que substitui, gente, a figura de Deus, de Jesus, de Maria, do Reino Celeste. Não tem. Então nós temos que recorrer a eles. Está passando por uma coisa? Qual que é a primeira intenção nossa? Procura um amigo, procura vai no psicólogo, os psicólogos me desculpam. Mas nós temos que ir a Deus. Cada um na sua função, né? Mas a Deus é... A Deus é primeiro, Ele está primeiramente de todas as profissões aqui na Terra. É porque eu costumo falar o seguinte, Rosiane, porque é mais fácil você ouvir alguém falando para você diretamente do que você ter que ouvir na intimidade. Exato. Abrir a Bíblia, tentar achar uma passagem ali que fala com você, ou buscar pessoas em oração para falar, é como se fosse Deus descendo aqui falando, e ainda fala, você ainda duvida, né? Eu sei que é assim, a gente ainda duvida, não quer acreditar. E a mãe, por exemplo, ela é a boca mesmo de Deus aqui, né? E eu já passei por experiência que minha mãe, eu falo que se não fosse a oração da minha mãe, porque eu mesmo me afastei completamente da igreja, eu não tinha vontade nenhuma de rezar, não tinha, e eu tava vivendo uma situação assim que que tava me matando. Eu cheguei a estar indo pro espiritismo, por exemplo, né? Então, assim, minha mãe via aquilo ali, ela ficava desesperada. Sangrava. Né? Sangrava. Ela via o que eu tava vivendo. Na verdade, nessa época, ela nem sabia que eu tava frequentando, né? Eu fui, acho que umas 4 vezes, através de uma pessoa. A curiosidade. Né? Justamente, eu me relacionava com uma pessoa que era assim, e aí eu ia com ele, né? E realmente, a pessoa falava tão bem, apesar que eu sempre tinha muito medo. A primeira vez que eu fui mesmo, eu fui assim, travada, né? Aquela coisa assim, pedindo Nossa Senhora, assim, o tempo inteiro. Aí eu falei, nossa, eu não vivenciei o que eu precisava vivenciar. Aí fui de novo. Não, agora eu vou me abrir. Aí quis assim, né? E minha mãe não sabia desses detalhes. Depois que tudo acabou, que eu contei. Mas ela já sentia.
ela via que era como se eu não fosse mais eu. Eu tinha amiga que falava, Ana, a gente olha pra você, parece que seu olhar tá morto. Sabe, não tem vida. Então, aquilo ali parece que foi me consumindo. E se não fosse minha mãe, porque eu sei que tinha dia quando ela sabia que eu ia encontrar com essa pessoa, por exemplo, ela chorava. Ela chorava. Você olhava pro olho dela assim, ela tava mal, ela tava irritada, ela tava... Quantas vezes meu irmão falava que ela chorava ali com ele e tudo. Eu sei que a dor dela era gigante. E se não fosse essa oração da minha mãe, joelho todo dia, todo dia, todo dia, eu acredito que realmente eu poderia ainda estar numa situação como essa. Entende? Então, eu vejo mesmo o quanto é forte essa oração. Quanto é poderoso, né? Muito forte. A mãe pode evitar tragédias maiores, coisas maiores na nossa vida, justamente através dessa oração. Todas de uma as mãe. mães têm esse poder de interceder pelo filho, né? Todas. Então, a gente tem que usar e abusar desse poder de oração que a gente tem, que Deus deu para as mães, para nós mães, né? Rezar, interceder pelos filhos. Hoje eu vejo que muitas coisas a gente pode evitar a discussão e colocar a oração. Mas o ímpeto, né? E a gente quer ver, então a gente fala e fala e fala, né? Então, a oração, gente, ela dá claridade, ela traz pra gente a realidade, ela traz o acontecimento, né? Então, tinha coisas que eu falava, não vou perguntar, porque acho que eu não quero saber. Mas, né, acaba que Deus vai mostrando e vai revelando, e a gente reza em cima daquilo e pede intercessão, e tudo se faz. Oração, oração, oração o tempo inteiro. Rezar e sem cessar. Jesus já fala. A oração tem poder, ela edifica, ela constrói, ela transforma, né? A mulher sábia edifica sua casa. Com o quê? Com oração, né? Então, nós temos que rezar. Mas nós viemos do pecado, somos pecadores, né? Todo ser humano. Aí a gente cai, esquece, duvida, mas a gente voltar à origem, voltar para esse momento. É bom, gente. Ler os salmos, todo dia meditar, entregar a vida ao Senhor, bater o joelho diante da imagem, que a gente não adora, mas a imagem nos faz lembrar deles, né? Como uma fotografia. Então, a gente bater o joelho ali, entrar para o quarto e rezar, entregar. Tem vezes... E outra coisa também é a gente estar diante do Santíssimo. Nossa, é maravilhoso. Você está ruim, a vida está de perna para o ar. Vai para o Santíssimo. Fica lá, não precisa falar nada para ele, não. Ele sabe. Ou às vezes a gente quer conversar muito, né? Porque eu sou falante, eu quero falar. Às vezes eu não deixo nem Jesus falar. Eu falo, Jesus, você pode falar. Deixar ele falar, você volta dali leve. E com aquele amor que a gente sente por ele. É lindo demais. Você sentir aquele amor, saudade, gente. Você já sentiu saudade por Jesus? Já. É a coisa mais boa do mundo. Eu corro lá pro Santíssimo. Jesus, eu tô com saudade. Eu vim te ver. E ele fala, eu estava te esperando. E às vezes você não tem nem vontade de ir embora, né? Você fica ali assim. E o relógio passa rapidão, né? É. Diante de Jesus. Nossa, se uma hora um pouco rápido, eu falo, nossa, Jesus, não conheci nem a metade. É maravilhoso, gente. E infelizmente, tudo está tirando o povo desse momento, dessa graça. Tudo. A pressa, a correria, né? Tudo. A gente acaba não indo por isso. É longe de casa, não dá. Sempre tem A uma gente desculpa, acha desculpa para não estar na presença de Deus, mas acha tempo, né? Para as outras coisas. É questão de prioridade, né? Eu falo que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Sem dúvida. Você falou tudo. Sem dúvida. Existe. A gente tem que querer. Eu vejo hoje pelo cenáculo. No começo, quantas coisas apareciam no primeiro sábado que aquele cardido colocava para a gente não estar ali para fazer. Mas eu persisti, vem cardido, você vem com graça para mim. Capengando, eu fazia o cenáculo. Então, se você não ter prioridade, você não vai. Muitas pessoas, ai, Rosiane, eu queria tanto ir.
Mas você prioriza e põe na mão da senhora que você vai, né? Então é assim na vida da gente. É as coisas de Deus tá ficando cada vez mais longe. Então, a oração verdadeira em verdade e espírito que o Senhor me mostra muito é aquela oração que brota do coração, é aquela oração que você vai para caminhar com Ele. Como assim, Rosiane, caminhar com Ele? O que eu tenho que fazer? Confissão. Né? Eu tenho que confessar, eu tenho que limpar o meu canal com Deus. Eu tenho que lavar. E aí eu vou caminhar com Ele. Não, mas espera aí. Não, eu confesso só com Ele em casa. Não gosto disso. Não existe isso. Não existe. A gente é que quer que isso exista, né? Isso é prioridade. Não, eu creio, pronto. Mas não existe isso para Deus. Não porque Ele deixou o sacerdote para confissão. Eu preciso, não existe confissão eu na minha casa. Preciso sair do meu comodismo e até o sacerdote. Segundo, limpou? Você tem que ter a oração, rezar, a Eucaristia, a adoração. É a oração maior, a Eucaristia, você receber Jesus. O Padre Luiz, nunca esqueci, ele uma vez falou assim para mim: Dona Rosiane, se na Santa Missa, recebendo Jesus, ele não fizer a obra, porque não era a hora, porque ele entra, Jesus entra na gente, nós somos sacrário dele. Né? Nós estamos guardando ele ali. Então, como não? E eu tenho esse hábito. Quando eu recebo Jesus, eu digo: Jesus, o Senhor vai entrar em mim. Vai onde eu não vejo. Cura todas as partes que o inimigo quer colocar enfermidade, o Senhor cura. Passeia no meu corpo, Jesus. Agora é eu e o Senhor, não tem ninguém aqui, Jesus. É só eu e o Senhor. E aí eu vou conversando com Ele. Então esse momento é fantástico. É eu e Jesus. É Jesus né? E eu. Então nós temos que ter essa intimidade e crer na Eucaristia. É Jesus vivo. Ele está ali. Ele não está em forma de um homem, mas ele está pela nossa fé, pela nossa graça, ele está ali na Eucaristia. Então, esse é o ponto. Mas as pessoas hoje vão de qualquer jeito para Jesus. Sim. Qualquer jeito. E eu fico triste, porque quando Deus fala para mostrar, aí você fala, a pessoa... Né? Mas eu dou recado a Jesus, eu não pego não, mas ela é o problema dela, fiz, né? Eu vou falar. Então, muitas vezes eu sinto isso, né? Você anuncia, você fala a mensagem que ele quer, mas a pessoa não acolhe. E mais para frente, se ela tiver ouvidos, ela vai lembrar, olhos, ela vai lembrar. Sim. Mas a maioria estão cegas espiritualmente, idealizando o seu próprio querer. Tá cada dia mais assim, né? Eu vou para Jesus dessa maneira. Se quiser, assim. Entregar só esse pouquinho. Dessa Até outra aqui. não. Isso aí é vontade da igreja, é vontade do padre, é vontade disso, daquilo, né? Mas eu falo, leia a Bíblia. Tá tudo aqui, ó. Tudo. Desde você se comportar, ao deitar, ao levantar, tá aqui. Então, você está falando alguma coisa? Então, eu vou ver aqui. Tá aqui, né? E a minha filha aprendeu. Ela tá casada, tem 1 ano. Então, ela, esse dia, falou para mim: mãe, tá na Bíblia? Eu falei: ó, tá vendo? Tá frutificando, né? Ué, então, eu quero saber se tá na Bíblia. Que coisa linda, né? Isso. Então, tô vendo que ela casou e ela tá buscando. Isso. Então, isso é lindo, gente. Então, eu achei até aqui, que você me perguntou, lembrando agora, não foi, né, nada em vão. A semente foi plantada, e uma hora ela vai frutificar. Então, é assim, gente. Mas, como nós estamos vivendo um momento de pressa, a gente não tem tempo, então nós temos que agir, né? Agir. E eu vejo muito isso por esses dons que
que Deus me agraciou é que a gente tem que ter muita pressa. Às vezes eu falo para o Senhor, Espírito Santo, vem cá, porque não dá para todo mundo. Pra todo mundo ver, entender, né? Que a igreja, ninguém ia de qualquer jeito, ia todo mundo direitinho. Mas, Às vezes muita gente não está preparada, né, para isso também. ai, eu não sei, eu sei que eu fico meio triste quando eu vejo tanta coisa acontecendo. Preparada ou não quer, eu não sei. Indo para Deus de qualquer jeito, indo para Deus numa mesmice, né? Falando de Nossa Senhora, reza o terço, faz tanta novena as pessoas, e no entanto, é tanta desarmonia, tanta briga, é tanta confusão, né? Então, nada. Busca, mas busca de forma externa, né? Interiormente. Não está superficial mesmo. Eu falo, as pessoas, assim, não são todas, né? Mas uma boa parte vão para a igreja, para as novenas. Reparam para vocês verem. Novena. São novenários. Uhum. Porque vão na novena de terça, na de quarta, na de quinta, mas Aí, domingo não vai. Não vai. Não adianta. Seria- não adianta. esse seria um dos- não vão. Esse seria um dos motivos porque a graça não chega e a gente não entende. Por que Deus não faz? Nossa, eu tô fazendo tal novena, Deus não tá me ouvindo, Nossa Senhora não tá me ouvindo. Tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Não me Mas escuta. faz Será que é direito. isso? Porque você tá fazendo por fazer? Ué, você está indo atrás de um milagre. Mas Deus quer te corrigir. Ele quer que você ande no caminho da conversão. O que é conversão? Conversão é um leque grande que muita gente não quer saber da conversão, não, né? Se eu estou no pecado, então pronto, eu já passo a borracha daquilo e não quero nem saber. Mas o Senhor me quer no momento, Nossa Senhora me mostra muito. Caminhai com meu filho, ela fala muito no caminho da conversão, mudança de vida, transformação. Então, se você está buscando, não tem como ele não dar. Não tem. Às vezes ele dá do jeito dele. Sim. Olha, eu vou contar um caso aqui para vocês. Quando o meu filho foi casar, a gente estava com uma dificuldade tão grande financeira. Meu Deus. E eu falo, Nossa Senhora, como é que vai ser isso? E rezava. E pedia com, sabe? Eu falei, mas faça do jeito que a senhora quiser. E ela falava, espere. Aí foi chegando a finança, só estava andando esperando não ver nada. Gente, para uma pessoa normal, porque eu acho que eu não sou mais normal, não. É surreal. Não tem lógica. Olha, faltou 10 dias. 10 dias. Ela abriu as portas. Vocês não têm noção. Gente, mas foi tanta abundância que você não acredita. O meu marido chegou para mim, eu tinha e vi a roupa da dama. Eu fui. Falei, pronto, agora eu quero ver como é que vai ser. Mas fui. Quando eu fui, gente, que ele chega para mim, e eu olhei para ele, eu estava tão passada, que eu olhei lá, mas nem imaginei o que eu estava fazendo lá, né? E ele olhou para mim, mostrou o extrato do banco, que eu olhei e vi aqui tão de novo. Lembrei, quem que é isso? Como assim? Como assim? E ele saiu que eu estava esperando. Gente, eu não acreditava. Nossa. Olha, eu chorei e agradeci tanto a Deus. Então a gente tem que ter fé.